Com relação à fala do Wallace, me chamou a atenção, primeiro, quando você diz, né, que a questão da abertura da economia brasileira, você chegou a usar a expressão se o Brasil se beneficiou disso ou não, né, essa é a grande questão. E o que fica para mim é uma pergunta bem específica. Como é que a gente faz para se libertar dessa perspectiva produtiva, não produtiva, mas rentista? Como é que efetivamente eu consigo me libertar disso? Pensando na questão da dívida, pensando, enfim, toda essa perspectiva, como é que eu me liberto disso? Como é que eu transformo, né, efetivamente uma dinâmica de rentista para produtiva, partindo do status quo? Né? Essa seria a minha pergunta para o Wallace. Para o Ricardo, o que me chamou a atenção, na verdade, são dois pontos que se relacionam. Primeiro, a dualidade que você apresenta da relação indivíduo ou Estado. Eu sempre tenho a visão, a gente já até conversou sobre isso outras vezes, né? Eu tenho a visão de que o Estado existe muitas vezes para proteger exatamente o indivíduo. Eu tenho uma visão extremamente contratualista. Eu acho que o contratualismo ele é importante. E acho que a presença do Estado é importante por conta disso. Porque o Estado é o que permite, aliás, é o que garante a proteção exatamente do indivíduo. Então a ideia do Estado mínimo ela é muito boa, mas, a meu ver, como falácia para um discurso de liberdade, mas que não se efetiva, porque o que se efetiva de forma clara não é uma liberdade, mas é um controle e uma exploração dos indivíduos. Mas, enfim, aí já é a minha visão. Você apontou a ideia, né, o último ponto que você indicou aí, num dos itens, quem gera inovação e crescimento, o Estado ou o empreendedor? A gente vive hoje um discurso muito grande de empreendedorismo, né, como solução. Em alguns momentos da história, se você não tem um Estado controlando, eu sempre tenho a ideia de voltar aos clássicos, coisa do Polanyi, que eu estava discutindo com você, né? Toda a análise que o Polanyi faz, por exemplo, dos cercamentos, né? E de que em determinado momento você tem, o Estado tem que intervir no ritmo dos cercamentos para impedir que as pessoas se depauperassem de forma, enfim, morressem de fome. Dá para pensar numa total liberdade, efetivamente, ou seja, um Estado mínimo não vai gerar a total possibilidade de exploração efetiva. Porque quando você fala Estado e indivíduo, eu não vejo essa dualidade, eu acho que o Estado é o que garante exatamente a possibilidade do indivíduo, da sua individualidade, das suas coisas, inclusive como garantia de vida. Só uma coisa, consenso econômico sempre vai existir das mesmas correntes do pensamento. Então, para o pensamento liberal tem consenso, para os heterodoxos também tem consenso que não são os mesmos. Então, se eu pegar os pensadores da Universidade de Cambridge, né, da Universidade de Paris, da Unicamp, da UFRJ, terá consenso. Se eu comparar com universidades americanas, não terá consenso. Então, consenso entre aspas. Sobre a sua pergunta, Getúlio, uma coisa que é básica, política econômica por si só não resolve nada, isso é fato. Ou a gente repensa a nossa estratégia de política macroeconômica concomitantemente a reformas institucionais no país. Se não fizer reformas, o Brasil não vai para lugar nenhum. Eu posso acabar com o tripé econômico, eu posso intensificar o tripé econômico e o Brasil não vai a lugar nenhum. O Brasil carece de reformas estruturais que nunca foram feitas. Reforma tributária, reforma institucional, reforma política, que nenhum presidente tiveram coragem de fazer, e isso implica em você ter um conflito de interesses. Por exemplo, uma reforma tributária. O sistema tributário no Brasil é regressivo, o trabalhador paga mais do que rico. Isso é fato. E isso foi construído na ditadura militar. Isso é história, isso é dado, não tem como negar.
E isso não é natural, isso não é evoluído, isso foi política econômica que foi feita, e historicamente todos os países tiveram políticas econômicas, construíram políticas econômicas, construíram reforma. A minha tese de doutorado é sobre a Coreia do Sul, e eu mostro com dados e com história que a Coreia construiu uma política macroeconômica, uma política industrial, uma política de reformas amplas, que fez com que a Coreia seja hoje uma potência. Os grandes cheios, a Samsung, a LG, a Hyundai, foram construídas pelo Estado, por financiamento subsidiado, por uma relação criada entre Estado e setor privado. Nenhum setor privado, e isso eu estou citando o caso da Coreia, posso citar o caso da China. A China é a segunda maior economia do mundo, mas uma das economias mais competitivas do mundo, e quase tudo é estatal na China. E eu não defendo a China, beleza? Só estou dizendo que é. Por exemplo, você pegar o setor automobilístico, que é o setor que eu pesquiso para o IPEA, é uma coisa impressionante o setor automobilístico na China, o crescimento e a expansão. Sobre essa questão, então assim, só a política macroeconômica não vai resolver. Na minha opinião, qualquer governo que entrar, né, e não fizer essas reformas, eles não conseguem o crescimento de longo prazo. É impossível você crescer sem uma reforma tributária. É impossível você crescer com só as grandes empresas tendo acesso a recursos do BNDES. Ou micro e pequenas empresas têm acesso a recursos do BNDES, ou não vai. Entendeu? Não dá para crescer dessa forma. Então, na minha opinião, só a política econômica, de fato, não vai gerar crescimento. Agora, por exemplo, Raul Chan tem um livro, Chutando as Escadas, que ele mostra que, historicamente, políticas econômicas foram implementadas que fizeram com que a Europa e vários países envolvidos se transformassem no que foi. Né? Se você pegar a economia política, todos eles discutiram isso, esses autores. Quem não vai discutir política econômica é a escola marginalista, é cívica e trata a sociedade como indivíduos isolados, que maximizam a utilidade. Como se todos nós tivéssemos os mesmos interesses, maximizar a utilidade. Não é. O trabalhador não tem o mesmo interesse que um capitalista. É diferente, isso é conflito de interesse de classe. Então, o que eu acho é que existem caminhos, existem ideias, valores que predominam numa sociedade. É só isso. Respondendo o Júlio, o Getúlio e o Wallace. Né? Na verdade, obviamente, eu não sou um anarquista. Eu sou um liberal, então, como liberal, eu acredito que existe sim, o Estado é importante. A lei, a ordem, me defender de ataques de outros contra a minha pessoa e a propriedade. Né? Então, eu não sou anarquista. Eu acho que o Estado realmente, a Somália não tem Estado, e eu não gostaria de morar lá. Eu acho que sim, o Estado é importante para isso. Agora, a gente pensa assim, a gente quer caminhar, né? O Brasil hoje, 40% do PIB vai para o Estado. A gente quer caminhar para mais Estado, o que a gente quer? Ou menos Estado? Eu acho que essa é a direção que a gente deve decidir, através das urnas e através de outras ações das pessoas, né? Mas eu acho que a grande questão é essa. Eu acho que o Estado, claro, e a gente vai ver, claro, todos os países, os Estados Unidos, tiveram vários momentos da história que o Estado ajudou os empresários. Não há dúvida disso. Isso se negar a história, isso eu nunca faria isso. Agora a questão é, para onde caminha? Qual o viés que a gente quer? Qual a direção que a gente vai tomar? Hoje a gente está caminhando para mais Estado. Hoje o Estado, eu tinha esquecido de falar do BNDES, né? O BNDES é um bichinho que tá na minha cabeça todo dia, eu penso no BNDES, né? O BNDES hoje é isso, ele empresta dinheiro ele pega o nosso dinheiro de pessoas que não são ricas e empresta para os ricos. Quer coisa mais concentradora de renda do que isso? Eu também sou a favor de ficar parando de dar dinheiro para os pobres e dar para os ricos. Eu concordo plenamente com o Wallace que uma reforma tributária é fundamental. Obviamente, nossa reforma tributária que ele e eu vai divergir, né? Reforma política é a mesma coisa, eu acho importantíssimo que tenha uma reforma política. Acho que isso não vai resolver acho que a grande mudança passa por uma questão realmente de valores, de ideias. Né? Eu acho que a ideia, eu como professor, eu acho que as ideias elas são muito importantes. Né? Elas mudam e um país pode mudar. As ideias, os valores, os consensos, né? Os valores embebidos, como diria Williamson, né? Os valores embebidos da sociedade. E a partir do momento que a gente começa a ter uma visão mais empreendedora, eu acho que o empreendedor sim é uma coisa fundamental, né? Isso acho que eu e o Wallace vamos concordar. O Schumpeter, né? Um autor que eu gosto bastante, que eu acho que o Wallace gosta também, na Unicamp ele é bem estudado. E ele mostra uma instituição criadora, né? Para se criar coisas novas,
as coisas velhas têm que ir embora. E isso faz parte da dinâmica do desenvolvimento econômico. Né? Isso foi o que escreveu e eu concordo plenamente. Oi, eu sou a Carol, quarto ciclo de Economia. E eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo, sobre a questão que ele defende das decisões de baixo para cima ou de cima para baixo. Acho que pelo fato de você ser liberal, você deve defender as decisões de baixo para cima. Mas um tempo atrás, quando a Dilma tentou baixar as taxas de juros dos bancos públicos, e um tempo ficou baixa, e mais os bancos privados fizeram tanta pressão que voltou a subir, eu acho que fica um pouco claro que no Brasil o mercado tem muito mais força do que a população mais carente. Então, de certa forma, as decisões de baixo para cima elas são teóricas, não práticas. Então, na minha opinião, o Estado ele deveria defender as pessoas mais carentes. Então, o Estado deveria ter mais atuação dentro do país, uma vez que muito mais da riqueza do país está nas mãos de poucas pessoas. Eu queria saber o que você acha disso. Bom, Carol, exatamente, essa decisão da Dilma de abaixar os juros na marra é obviamente uma decisão de cima para baixo, né? Top-down decision, né? Uma decisão claramente e não deu certo, né? Isso tá claro que não. Os juros não subiu porque o mercado, assim, só para desmistificar algumas coisas. O mercado não existe. O mercado nada mais é do que as trocas voluntárias dos indivíduos. Nada mais do que isso. Não existe um ente, alguma coisa chamada mercado. Mercado é só quando eu chego para a Gabriela e falo, Gabriela, você quer comprar um computador? Eu te vendo por R$1.000. É uma transação de mercado. Quando eu vou me oferecer, Becker, me arranja um trabalho e ele me contrata, é uma decisão de mercado. O mercado nada mais é do que são as trocas voluntárias entre as pessoas. E, na verdade, o que a Dilma fez ao trazer, se você se preocupa realmente com as pessoas mais carentes, eu acho que realmente a decisão da Dilma de abaixar a taxa de juros na marra foi a pior coisa para as pessoas carentes. E isso, qualquer análise de desigualdade de renda vai mostrar que o pior imposto para os pobres é a inflação. Existe um consenso nisso. Que a inflação realmente é o pior tipo de imposto, o imposto inflacionário, porque as pessoas pobres não têm como se defender. Não é à toa que da década de 30, 40, até a década de 80, quando o Brasil, na década de 90, até 94, no Brasil teve uma inflação absurda, mas já tinha inflação alta na década de 40 já era alta para os padrões mundiais. O Brasil se tornou o país mais desigual do mundo. Não foi à toa, não. Foi através de políticas estatais. As políticas estatais no Brasil fizeram com que a desigualdade de renda aumentasse. Isso está claro agora, quando a inflação aumentou, o que aconteceu? Que a Dilma até não deixou divulgar os dados. A desigualdade de renda ela começou a diminuir no plano real, durante o governo Lula ela aumentou, diminuiu ainda mais a desigualdade. Quando a inflação voltou, a desigualdade já voltou a aumentar. Ela parou de crescer e agora ela aumentou. Saiu em pé, o Wallace trabalhou em pé. Tá? Então, se você se preocupa realmente com as pessoas mais carentes, eu acho que o que você deveria defender é que elas tivessem liberdade para empreender, para poder crescer, para criar um manicure, um cabeleireiro, como a gente vê na periferia, tantas pessoas crescendo, mudando e ficando se tornando mais ricas. Porque é o país que eu gostaria de morar, é o país que eu gostaria de viver, onde as pessoas pudessem ter a liberdade de crescer pelos méritos próprios. Né? O Wallace vai fazer, tem que trocar. Esse aí, Veja bem, quando a Dilma, o que a gente sempre defendeu no Unicamp? E aí os estudos mostram isso. Nós temos indicadores para mostrar isso. O spread bancário no Brasil é um dos maiores do mundo. E qual que é a composição do spread bancário? O FGC, a Selic, a inadimplência, correto? E os custos operacionais dos bancos. Se você pegar o histórico, o FGC e o depósito compulsório, o FGC ele não conta muito, que é uma espécie de compulsório dos próprios bancos privados. A Selic chegou a 42%, ela baixou, está em 11%, chegou a 8%, e, no entanto, as taxas de juros dos bancos não caíram. O nível de inadimplência também foi controlado, principalmente com as reformas microeconômicas que passou. Os empréstimos, quase todos, são consignados. Então, o que explica, uma das principais explicações de estudos mostram isso, dos juros elevados, é a estrutura de mercado oligopolizada, concentrada, não tem concorrência.
E como é que você vai abrir esse mercado para concorrência? São os mesmos bancos que estão no mercado internacional. Só um dado para vocês terem ideia. O Santander cobra aqui no Brasil em cheque especial 120% ao ano. Na Espanha, esse mesmo Santander cobra 6% ao ano. Ao ano. É um diferencial de juros criminoso. Nós não temos regulação no mercado brasileiro. As instituições não funcionam. Quando eu falo reformas institucionais, é nesse sentido. Instituições que funcionem. Então, se controlar os juros é crime para o mercado, políticas de preço máximo é crime, por que não usar os bancos públicos para baixar juros e gerar concorrência? É via mercado. Quem oferece o preço mais baixo, mais barato, ganha. Quem não oferece, perde. Então, por que não usar os bancos? Por que ela cedeu? Por uma questão simples. Aí vem a questão da necessidade da reforma política. A FEBRABAN, no outro dia, bateu lá no Congresso e exigiu do presidente, da presidente, uma compensação pelas perdas que eles tiveram por causa da redução da taxa de juros por parte dos bancos públicos. A Dilma não cedeu. Posteriormente, se aproximava o período da campanha e campanha no Brasil é as mais caras do mundo. Ou cedia ou não tinha dinheiro para a campanha. Pode pegar quem é que financia as campanhas no Brasil, do PSDB e do PT. São as construtoras e os bancos. Política econômica, ela atende a interesses. Ela não é de economia pura, ela atende interesses. Ela atende, por isso que, na minha opinião, ou tem, por exemplo, uma reforma política no sentido de acabar com o financiamento privado de campanha. Para que a gente possa votar em projetos, em partidos. Partidos pequenos, eles tenham a mesma oportunidade de apresentar uma proposta alternativa. E não fique preso. Aí você aparelha a política econômica do governo, como essa. Então, veja, o Prêmio Nobel de Economia, que ganhou agora, é uma prova disso. A defesa de regulação, porque o mercado é dominado por monopólios, oligopólios. É um reconhecimento da necessidade de política de regulação. E aí eu acho que o governo tem que fazer isso sim. Eu, primeiramente, queria dar os parabéns para os meus colegas na pergunta do Getúlio, porque não sei se eu penso dessa forma também, mas acho que é legal poder pensar isso, porque senão, se a gente... Deixa eu só explicar para vocês, o professor Getúlio e o professor Marco, né, a gente debate bastante, né? Então não vale essas perguntas, porque ele já, essa minha apresentação ele já ouviu informalmente várias vezes, né? Então eu já tinha essas perguntas antes de eu fazer a apresentação, né? Só deixar claro isso. Vou falar primeiro de Heliópolis, e depois eu vou falar do consenso macroeconômico, aí o professor Wallace completa, faz a réplica. A gente tem que pensar, primeiramente, qual é o nível, né, de renda das pessoas antes e depois. Pessoal, de novo, só para deixar claro, a gente está falando do Estado, a gente não pode pensar em termos absolutos, tá? Assim, lá tem Estado. De novo, eu sei que na Coreia do Sul teve intervenção estatal, nos Estados Unidos tem, no Brasil tem mais, tem países que tem menos. O que eu quis dizer do empreendedorismo é apenas que a economia, isso acho que vocês concordam comigo, não é um jogo de soma zero, não sei se vocês concordam, né? Para poder ficar rico, o jogo não tem que ficar pobre, tá? Não é o que eu quis apenas dizer é que quando o Bill Gates criou o Windows e o pacote Office, ele ficou muito rico, mas todas as pessoas que utilizam esses pacotes, esses instrumentos, eles se tornam mais produtivos. E o Brasil se tornou, e obviamente a produtividade do Brasil aumentou. Não aumentou como eu gostaria, como o professor Wallace gostaria, mas que aumentou. Todo mundo, a gente pode ver. Então, muitas pessoas de Heliópolis, elas fazem faculdade, né? Obviamente, muitas não fazem, infelizmente, né? Acho que todos que quisessem fazer, pudessem. Mas, essas pessoas que fazem faculdade, elas fazem apresentações em PowerPoint, elas usam para escrever o Word e elas usam o Excel. Então elas realmente se tornaram mais produtivas. Não dá para... não existe fórmulas mágicas. Eu não estou defendendo nenhuma fórmula mágica, porque fórmulas mágicas não existem. Né? A pobreza é inerente ao ser humano desde que o mundo é mundo. Tem pessoas ricas e pobres desde que o mundo é mundo. Só que antes era por nascença. Eu, como liberal, tenho ojeriza a qualquer tipo de desigualdade por nascença. Acho que a meritocracia é o mais importante. A meritocracia, ela vai fazer com que as pessoas... É imperfeito, esse modelo é imperfeito, o mundo é imperfeito. Eu não estou dando nenhuma solução mágica. Não existe soluções mágicas. Não existem. Elas não existem. Não existe nenhuma parede de condão que fala, o Brasil, em 4 anos,
vamos tirar a Dilma do poder e vai 4 anos o Brasil vai ser rico. Só um idiota pensaria assim, eu não penso assim. Né? Eu acho que a gente tem que... Eu não quero que ninguém crie um espantalho das ideias. Né? Em nenhum momento eu acho que o mundo é perfeito, nem as coisas são... As mudanças são rápidas. Né? Então, a primeira momento é só que quando vários empreendedores, quando lá em Heliópolis tiverem vários empreendedores, já começaram a ter, se você acompanha na periferia, você vai na periferia, em qualquer cidade do Brasil, já tem muito mais manicures, cabeleireiros, lojas de arrumar moto, vender não sei o que lá, tem samba aí na Rocinha, então os empreendedores estão saindo. Eles são os donos. Então, isso vai gerar riqueza. É isso que o Brasil precisa. Mais isso em menos Estado. Não que não tenha que ter Estado, para deixar bem claro isso. E a gente pode ter um debate acadêmico, mas o mais importante é isso. A segunda questão do consenso macroeconômico. Existem debates na economia muito grandes. Não existe uma coisa fechada. Olha, tanto que você pegar qualquer livro de economia, seja ele do Stiglitz, seja ele do Manco, seja ele do Blanchard, seja ele de quem for, do Dornbusch, do Krugman, vai ter toda uma teoria ali, e no final tem os debates de política econômica. Existem debates, só que algumas coisas já não são mais debatidas. Por exemplo, a curva de Phillips, ela é vertical a longo prazo. O Wallace Scott teve um ataque, eu nem olhei para ele aqui do lado esquerdo. Mas é um consenso. Vai ter na Unicamp, não, ele falou mesmo, é isso mesmo, a Unicamp e o Cambridge, tanto que todas as pessoas da Unicamp vão fazer o pós-doutorado, doutorado de Cambridge, que é a única escola na Inglaterra que tem essas ideias da mesma Unicamp, que é o Gabriel Palma, que foi para lá e trouxe todos os caras da Unicamp. O Raju Chung também, eu fui tomar cerveja com o Raju Chung. Agora, se você for... Pessoal, eu estou falando para vocês, não confiem na minha palavra. Entre em sites de todas as universidades americanas, inglesas, tá? London School of Economics, em Oxford, entre nas universidades italianas, entre nas universidades espanholas, entre nas universidades portuguesas, nas universidades suíças, todas as universidades, entre. E veem qual livro eles usam. Eu acho que sim, a gente pode discutir epistemologia, acho que não cabe aqui. Agora, a questão é, você pode estar certo. E todo mundo está errado. A chance, não estou falando você em especial, você pode estar certo, todo mundo estiver errado. A chance que você seja apenas um furo é muito grande. A chance que a maioria das pessoas estão certas, sim, existem. O Einstein revolucionou a física, o Newton revolucionou, o Krugman revolucionou a economia. Agora, qual é a chance de todo mundo está errado e você está certo? Uma escola de pensamento que é realmente muito marginal. Não sei, por que a Unicamp não mostra para o mundo inteiro que tem vários prêmios Nobel? Não tem. Ninguém desenvolvimentista tem prêmio Nobel. Ninguém. O Jean Tirole é um liberal. Ele fala da regulação dos mercados. Eu concordo com o Wallace totalmente do oligopólio. Eu conheço o Jean Tirole, eu já vi o trabalho dele. Ele é regulação, ele fala agências reguladoras. O liberal não é a favor da abolição do Estado. Isso são anarquistas. O Jean Tirole, ele nunca vai defender políticas que a Unicamp defende. Desculpa, eu conheço o trabalho dele. Não vai defender. Assim como 99% dos economistas que ganharam o prêmio Nobel. O Krugman e o Stiglitz são heterodoxos. Começa por aí, né? O Krugman e o Stiglitz são heterodoxos. Inclusive, ambos, né, criticam o Blanchard e o Mencken, por exemplo. Na Unicamp nós usamos o Mencken, mas nós usamos e sabemos da fragilidade de teoria. O Hyman Minsky, que é um dos maiores economistas dos últimos 30 anos, né? Ele tem um livro Estabilizando a Economia Estável, que ele deixa muito claro que, por exemplo, o livro do Blanchard não é keynesiano. O Keynes nunca pensou em estabilidade, uma economia estável. Ele parte do princípio que a economia capitalista é instável. Então não existe consenso. Existe consenso entre escolas de pensamento. Se existe certo ou errado, a gente não defende isso. A gente acredita no modelo, mas não significa que eu pelo menos defendo isso. Eu não defendo que isso seja o correto. Mas na minha reflexão, eu acho que é o caminho. Se vai dar certo ou não, é testar, porque nós não testamos. Correto? Testar isso não testamos. Sobre a questão da pobreza. A pobreza é inerente ao capitalismo. O capitalismo é um sistema que concentra a renda. Você já viu desemprego no capitalismo acabar? Não vai acabar, porque é o exército industrial de reserva. O Marx explica isso.
Ele vai mostrar que o desemprego é fundamental para manter a lucratividade do capital, para não pressionar o nível de salário acima do nível de produtividade, senão você quebra o capitalista. E isso é capitalismo e é assim, tem que ser assim, é do sistema. Não vai acabar com isso. Entende? Não vai acabar. Uma política de controle da inflação com qualquer custo vale a pena? Na minha opinião, não. Vai cumprir a meta de inflação com taxa de juros elevada para gerar o desemprego? Segundo estudo dos professores da UFRJ, para baixar a taxa de inflação para 3%, tem que elevar a Selic para 25%, gerando um desemprego de 15% da população. Aí, veja, a inflação não pode ser pensada apenas como controle e poder de compra do trabalhador, mas como remuneração do rentismo. Compre títulos públicos e tenha taxa de juros baixa e inflação alta para ver se você ganha alguma coisa. A taxa de juros real vai cair. Então, inflação e taxa de juros tem que ser pensada do ponto de vista do poder de compra do trabalhador e da rentabilidade dos ativos financeiros. Ponto. Isso é fato. Isso é fato. Sobre o Schumpeter, ele fala de empreendedorismo, mas ele fala de empreendedorismo dentro de uma estrutura de mercado concentrada. Ele reconhece que grandes empresas têm um poder de inovação muito maior do que pequenas e médias empresas. Aí vem a questão do papel do Estado, fazer uma reflexão sobre o papel do Estado em fomentar essas pequenas e médias empresas, que no nosso caso no Brasil foi esquecida. Eu fiz um estudo para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para o BID, e o que nós mostramos? O que eu mostrei no estudo que foi apresentado em Buenos Aires? Os recursos do BNDES saíram de 20 bilhões em 2002 e chegou a 190 bilhões em 2013 de desembolso. Para onde é que foi esse dinheiro? Para grandes empresas, oligopólios aqui no Brasil. Quais são esses setores? Agronegócio, que não precisam desses recursos. É uma administração, na minha opinião, ineficaz, ineficiente, porque você está promovendo setores que já têm poder. E aí pequenas e médias empresas não ganham espaço dentro desse processo. E isso pode pegar quem financia a campanha. Se for coincidência, beleza. Quem financia a campanha do PT e do PSDB. Beleza? Pode ver quem financiou a campanha do PSDB aqui em São Paulo, se não for a Alstom, uma das principais financiadoras. E veja se o cartel do metrô teve algum problema aqui. Sobre a questão da pobreza ou aversão, rente ao ser humano, eu tenho muita aversão a isso, porque eu não naturalizo relações sociais. O que eu sou depende muito da minha origem social, histórica, política e material. Eu posso querer ser o Bill Gates, mas se eu não tiver condições materiais para isso, eu não vou ser. Porque existem condições materiais que limitam a minha decisão muitas vezes. Eu posso buscar, mas existem, por exemplo, relações políticas que determinam isso. Influência política. Como é que eu posso dizer, então, que o indivíduo ele escolhe e ele vai ser? Se existem relações políticas, históricas, sociais que limitam esse acesso. Então aí eu vou passar a jogar, isso aí é um debate de economia política. Se você pegar os marginalistas com os economistas políticos, entre agentes econômicos e classes sociais, a gente vê muito bem esse debate entre essas duas escolas de pensamento. Quem está certo ou quem está errado, depende muito daquilo que você acredita. O Ricardo acredita no indivíduo, que ele pode ser o Bill Gates se ele quiser, só escolher. Eu não. Eu não sou tão inteligente. Entende? Então, por exemplo, como você falou, assim, o capitalismo não chega para todo mundo, meu cara. Entende? Existe uma questão, por exemplo, as grandes terras aqui, o latifúndio no Brasil. Foi porque eles são merecedores ou foi um processo histórico? O latifúndio no Brasil. Então o cara tem pequena terra, está vivendo na seca porque ele quer, ou porque não tem recurso suficiente para irrigar a terra dele. Pobre não é pobre porque escolhe ser pobre. Agora, veja uma coisa, pobreza é fundamental para o capitalismo porque gera concorrência. Você olha para a pobreza, você não quer ser pobre, então você se doa ao máximo para ser produtivo e conseguir alguma coisa. E deve fazer isso. Se não conseguir, na minha opinião, leve em consideração os fatores políticos, materiais, históricos que podem limitar a sua ascensão social. Correto? E a lógica da meritocracia, eu não acredito em meritocracia. Dentro do capitalismo, em toda a sociedade, não acredito. Eu não acredito que a China seja um modelo de ser seguido. Eu não defendo essa China, beleza? Eu só disse assim que a China é muito admirada na economia mundial, com um crescimento absurdo e que tem problemas sociais muito grandes. E não é o modelo de desenvolvimento que eu acredito. Eu defendo o social desenvolvimentismo, que é um crescimento com desenvolvimento econômico com inserção social. Porque nós já tivemos um modelo similar ao da China e deu no que deu, pobreza. Então eu não defendo isso. A gente tem um número de pobres por erros nas políticas econômicas. E aí, explanar isso, a gente vai ter tempo curto agora. Vou tentar achar 3 pontos de convergência com o Wallace. Olha só que coisa bonita. Primeiro, concordo completamente com o Wallace que o modelo da China é um modelo... Você concorda com tudo, você não quer assumir isso. Pô, eu vou fazer o pau contrário na Unicamp.
Então vamos lá, 3 convergências com o Wallace agora, seriamente. Primeiro, o modelo da China também concordo com o Wallace plenamente, que não é um modelo, mesmo que não é replicável, concordo com o Wallace que o Brasil já passou por esse tipo de crescimento na década de industrialização e urbanização. Então, e não é eu e o Wallace temos hoje eu tenho hoje qualquer tipo de sistema político autoritário, então concordo. Segunda coisa que eu concordo com o Wallace é que os bancos e o BNDES dá dinheiro para os grandes empresários. Isso é uma coisa realmente maléfica em todos os sentidos. Então, outro ponto de convergência, somos dois. E o terceiro é que, realmente, no Brasil, a meritocracia não é tão válida, porque as conexões políticas são importantes. Concordo plenamente com elas. Agora, vem a questão. Por que acontece isso? Porque a gente tem muito poder concentrado no Estado. A gente quer mais poder concentrado no Estado. Eu concordo plenamente com elas também, que as campanhas são financiadas pelas grandes empresas, que depois recebem a ajuda dos partidos políticos, tanto o PT como o PSDB. Eu concordo com você, Wallace. Agora a questão, a gente vai colocar mais poder no Estado? Claro, se tiver muito poder e muitos recursos no Estado, as empresas vão fazer de tudo para conseguir capturar esse prêmio. Rent seeking. É óbvio, é claro isso. Para mim parece óbvio que se tiver muito poder concentrado, as pessoas vão fazer o máximo de esforço possível para conseguir capturar esse prêmio. A minha proposta é bem simples. Vamos diminuir esse prêmio. As empresas não vão se esforçar tanto para conseguir capturar esse prêmio. Pessoal, então, tá terminando? Então, muito obrigado a todos vocês. Domingo vocês vão votar. Antes de votar, pensa se vocês... que modelo de país vocês desejam. Muito obrigado. Eu pensei que o Ricardo fosse lançar candidatura. Foi por pouco ele se candidatou. Ou ele quer um carro, né? É? Ele quer um carro no próximo governo. Você vai me arrumar um cargo? Eu até posso poder te ajudar aqui. Bom, pessoal, obrigado. Acho que foi bem legal. Foi um sucesso e a gente pode... Não, a gente pode fazer a gente pode fazer semestre a semestre. Acho que é um formato que deu certo. Vamos fazer mais vezes, tá bom? Obrigado.